A paz do Senhor, meus amados irmãos, com muito prazer que nesse momento vos trago a gloriosa palavra do Senhor, baseada em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo de número 1, versículo 7, versículo 8, parte A, que diz assim: não vos pertence saber o tempo ou estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então eu quero falar nesse momento sobre a característica do reino de Deus, ou a característica do projeto político do Senhor Jesus. O que ele faria se ele estivesse nesse tempo que nós estamos vivendo aqui? Nessa semana eu fui interrogado aonde eu saía dessa trilha. Alguém queria me enquadrar nessas questões de hoje. Eu saí fora desse discurso que as pessoas pensam, que as pessoas anseiam, que as pessoas almejam. Nós sabemos que em tempos as pessoas, eles aspiram, eles têm uma sede que se levanta um libertador. Israel, eles aspiravam na época de Faraó porque existia um reino opressor e eles aspiravam por um libertador. E sempre as pessoas, eles esperam por isso. Lembra quando surgiu ali, quando morreu aquele antigo rei e se levanta o novo rei? Israel suspirava, eles esperavam. Mas Deus, ele sempre trabalha não pela ótica humana de forma normal, natural, na cronologia humana, não. Ele trabalha com algo sobrenatural e através do seu poder. Lembra que Moisés poderia, de repente, na nossa ótica, ser um rei como os demais, ser uma pessoa que pudesse liderar o seu povo e trazer uma libertação para o seu povo de forma diferente. Mas não, Deus, ele faz com que Moisés experimente o sobrenatural, né? E o Senhor, ele quer realmente que nós entramos por esse foco, por esse prisma. Quando Deus quer fazer, ele faz. Lembra, ele permitiu que o seu povo, depois de participar de um reino extraordinário através de Davi, Deus permite que o povo fosse levado em cativeiro para a Babilônica, e antes a parte do rei do norte sendo levado em cativeiro para a Síria. E nós vemos que Deus, ele trabalhou como ele quis. Ele tirou os reinos na hora que ele quis, e ele levantou o reino na hora que ele quis. E nós não dependemos de tantas coisas. Até alguém fala assim, até que nós dependemos. Não, quando Deus quiser fazer, ele faz. Ele tira, ele põe quem ele quiser, ele coloca quem ele quiser. Fui interrogado por esses dias sobre essa questão, como Cristo agiria nesses tempos. Será que Cristo confrontaria os reinos de hoje? E lembrando que quando Cristo, ele se encarna aqui na Terra e ele pisa no planeta, era na época de um reino certamente opressor e que governava com braço de ferro, que era assim, ou com perna de ferro, conforme representado pela estátua de ouro que Nabucodonosor teve aquele sonho. Então nós vemos que era dessa forma que eles governavam. Mesmo assim, Cristo não foi confrontá-lo, não foi lá, destronizar aquele reino, não, mas ele disse assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O interessante e o admirável é que muitas pessoas até aprenderam a dizer, dai a César o que é de César, mas esquece a última parte, que é a Deus o que é de Deus. E vimos que Cristo foi por outro prisma, e as pessoas queriam saber, e Cristo diz assim, olha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele quis dizer com isso? Hoje nós imaginamos igreja, estrutura física. Não, mas Cristo está falando de uma estrutura governamental, espiritual. Se trazendo para a época de hoje, ele diria assim, a estrutura política, que ele a inteligência, como que seria a sua forma de governo. Cristo, ele mostra o que ele estava estabelecendo. Ele estabelecia uma espécie de inteligência que não existia nada que pudesse contrariar, ou que pudesse colocar fim naquele projeto dele. Então esse é o projeto de Deus, que Deus tem. Os reinos naquela época, e principalmente os gregos, eles tinham essa estratégia, que é eclésia. Eles faziam uma reunião fora dos acampamentos, ou melhor, fora da cidade. Então eles discutiam a sua forma bélica, como que eles iam conquistar, como que eles iam entrar, como que eles iam implementar e como que eles iam fazer, como seria implementado. E Cristo mostrou o modelo dele, como que seria. Ele mostrou que seria indestrutível o projeto dele.
mesmo sem confrontar, ou mesmo sem bater nos portões do reino romano, Cristo estabeleceu a sua igreja que vai contra todos os sistemas e consegue infiltrar. E pode ver que Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele consegue escrever uma carta e ele diz, e ele faz um relato que os da casa de César te saudam. Uma das cartas ele diz, olha, ele consegue entrar, sabe, com o evangelho lá na casa de César. Bendito seja o nome santo do Senhor. Na sede do império. E consegue, a igreja consegue chegar lá. Aleluia. E nós conseguimos entrar em todas as camadas sociais, sem entrar por esse enrosco que as pessoas entram, sem tomar partido. Nós tomamos o partido que vem de cima, que não decepciona, que não mimba, que é um cetro. Os reinos tinham cetro, muitos reis tinham cetro de ouro, como Assuero, certamente outro de marfim ou alguma coisa parecida. Quem sabe alguém poderia ter algum cetro de prata, né? Lembra, Assuero tinha um cetro, mas diz a palavra do Senhor que o cetro do reino de Cristo é um cetro justo, chamado equidade, que nivela. Ele chegou diante dos fariseus, os fariseus chegaram diante dele, ele falou assim, atire a primeira pedra que não tem pecado. Ele não tomou partido para ficar do lado dos fariseus e ficar contra a mulher, e nem contra a mulher e contra os homens. Ele consegue nivelar, assim como disse João Batista, todas as montanhas e colinas serão nivelados, e todos os caminhos tortuosos serão endireitados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Muitas vezes começando não de cima para baixo, mas de baixo para cima, começando pelos pobres, pelos fracos, por aqueles que era colocado à margem da sociedade. E os discípulos também queriam saber, Senhor, aleluia, quando tu derramar poder lá, tu vai estabelecer o reino, é agora, Senhor. Ficaram naquela expectativa. Não, o Senhor falou assim, olha, não vos pertence saber. Tem pessoas que querem saber de tantas coisas, mas a primeira coisa que nós devemos saber e receber é o poder de Deus na vida, para a realização da obra de Deus, porque Cristo promete que nada pode deter a noiva do Cordeiro, nada pode deter a igreja. Nós não dependemos disso, nós não dependemos daquilo, nós dependemos do poder, da unção do Espírito Santo de Deus, e nós conseguimos chegar aonde muitos não conseguem chegar. Lembra lá atrás? 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, eles falam diante da barba de Faraó, de Nabucodonosor, e diz assim, nós não precisamos te responder sobre esse negócio. O rei a quem nós servimos, o Deus a quem nós servimos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, tu fica sabendo que nós não serviremos os teus deuses, e nem se prostraremos diante da imagem de ouro que tu levantaste. E o rei se enfureceu, mas Deus demonstrou o seu poder. Deus não precisa disso, ou Deus não precisa daquilo. Deus precisa de alguém cheio da autoridade, cheio do poder do Espírito Santo. Por isso que ele diz assim, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Deus quer te dar poder, meu irmão. Para de balela, oh, louvado seja o nome santo do Senhor, de ritual, para de tantas coisas, de tanta liturgia que não leva a nada. Que a liturgia falada por Paulo, que quando vocês se reunir, cada um tenha línguas, tem a interpretação das línguas, tem a profecia, tem a doutrina, tudo seja feito para a edificação da igreja, que haja manifestação de Deus. O poder de Deus desceu sobre Jerusalém, o poder de Deus desceu sobre Samaria, o poder de Deus desceu sobre Cesareia, o poder de Deus desceu sobre Éfeso, o poder de Deus desceu sobre a igreja de Coríntio, até que Paulo teve que organizar a situação, que foi tanto poder que Deus derramou para a realização da sua obra, que o povo recepcionou a mensagem, que teve que controlar aquela situação, porque o povo recepcionaram, o povo, sabe, tiraram a sua própria sabedoria e buscaram a sabedoria de Deus. Muitas pessoas estão se afundando, estão se afunilando. Nós devemos buscar o poder de Deus. Meu irmão, você que está se enroscado aí nas coisas dessa vida, você está enroscado no mundo político que entrou em confusão, olhe para Cristo. Não vos pertence.
saber o tempo e estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas uma coisa você tem que receber: receba poder de Deus. Eu ministro sobre a tua vida, eu sinto de orar por ti. Ramanto Yokomanda Gavácia, que tu seja impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, que a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. O que aconteceu no cenáculo, o que aconteceu em Samaria, o que aconteceu na casa de Cornélio, o que aconteceu em Éfeso, em Corinto, aleluia, o que aconteceu na rua Azusa, aleluia, que venha acontecer na sua vida, você seja impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso é que a igreja precisa receber para para executar a obra de Deus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, ou ministrar sobre as vidas e ele ser batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas, curar os enfermos, aleluia, dar vista aos cegos no nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa receber poder. Nós precisamos receber poder e executar a obra do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.